Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos fazer a leitura de Salmos. Nós vamos ler o Salmo 119. Os versos 57 a 64. 57 a 64. Salmo 119, 57 a 64. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: O Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. De todo o coração imploro a tua graça, compadece-te de mim segundo a tua palavra. Penso nos meus caminhos e volto os meus pés para os teus testemunhos. Apresso-me e não me detenho a praticar os teus mandamentos. Laços de perversos me cercam, mas não me esqueço da tua lei. No meio da noite eu me levanto para dar-te graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra lida neste momento, e que o Senhor prepare o nosso coração a Deus, que teu Espírito Santo tire toda a distração, tudo aquilo que possa impedir, que a tua boa semente, ó Deus, seja lançada no nosso coração e que produza frutos. Que o Senhor nos abençoe, ilumine a mente, para que possamos compreender e, ao compreendê-lo, ó Deus, praticar. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje pela manhã eu disse que a maior busca das pessoas, do ser humano, é a busca por felicidade. E isso é incontestável. Nós vimos que ao longo da história as pessoas estão buscando coisas a que se agarrar. E todos nós, até mesmo os crentes, conscientes ou inconscientemente, nós buscamos também uma porção, uma herança, algo que nos dê sentido, satisfação, segurança. Para alguns, a porção é bem material, para outros, poder, para outros, uma família, prazer, reconhecimento, mas o tempo mostra que muitas porções que as pessoas estão se agarrando, elas se esgotam, elas deixam de satisfazer o nosso coração e pode até mesmo ser tiradas de nós. O salmista aqui, nessa estrofe que nós vamos estudar e meditar neste momento, nós vamos ver que a porção dele era o Senhor. Então, queria que você pensasse ao longo da mensagem, quem é a tua porção? Imagine só se você se agarra a outras propostas que não sejam o próprio Senhor. E se essas propostas, por exemplo, saúde, posses, posições, relacionamentos, se tudo isso for tirado, como aconteceu com Jó, nada disso mais sobrar, o que vai sustentar a sua vida? O que vai sustentar? E se nós retirarmos tudo isso, nós vamos saber responder quem é a nossa herança. E é isso que nós vamos ver nessa noite. E eu quero trazer aos irmãos 4 perspectivas de como a gente vai identificar a nossa herança, a sua herança. Você, ao olhar esse trecho comigo, você vai perceber, será que a minha porção é o Senhor? Será que eu posso responder como salmista? E é isso que nós vamos ver nessa noite. Então, como que nós identificamos quem é a nossa herança? Em primeiro lugar, olhando as escolhas que fazemos. Veja só, o verso de número 57 diz o seguinte: O Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. Se nós pensarmos nas declarações só desse primeiro versículo, nós vamos ver que aqui consiste uma riqueza profunda, porque o salmista, ele se ergue, a sua voz em poesia, e diante dos homens e de Deus, ele declara que o Senhor, o Deus da aliança, é a sua porção. E não é apenas uma frase bonita, porque é muito bonita, Se qualquer pessoa se levantar e disser isso, é algo muito bonito. Mas nem sempre as palavras bonitas, elas refletem a nossa realidade.
Veja só, para a gente entender o que o salmista está dizendo, ele fala o seguinte: o Senhor é a minha porção. E nos textos que nós lemos na liturgia, todos eles, os autores bíblicos, eles falam que a porção deles é o Senhor. Por quê? Uns estavam bem, outros não, outros estavam diante de ruínas, mas mesmo assim ele olhava para tudo aquilo e não se apegava àquela situação. Ele podia dizer: o Senhor é minha porção. Então, se o Senhor é minha porção, eu posso olhar o mundo caindo ao meu redor e mesmo assim eu continuar firme. E a porção em Israel, irmãos, era uma porção de terra mesmo. Era um espaço que Deus prometeu, naquele pedacinho lá da Palestina, para cada tribo de Israel. E aí o salmista pega aquela ideia da porção e diz que ele não tinha porção, que a porção dele era o Senhor. E a história por trás disso é a história dos levitas. Os levitas era a única tribo, né, que não tinha herança. Todo o povo de Israel, as 11 tribos, tinha herança de terras, mas os levitas não. E por que não? E o próprio Deus diz por quê. Em Números, capítulo 18, verso 20, diz o seguinte: na sua terra não terás herança, os levitas, nem terás porção alguma no meio delas. Eu sou a tua porção e a tua herança. Então, o salmista Davi, ele pega essa ideia, essa imagem de levitas que não tinham espaços de terra ali na Palestina e diz que ele é como aqueles levitas. Ele não tinha porção, porque a porção dele era o Senhor. Ele estava declarando que ele não se apegava às riquezas deste mundo e à glória desse mundo. O que ele tinha de mais precioso era o próprio Deus. Deus era a herança do salmista. E aqui nós podemos aprender a fé verdadeira, irmãos. Para nós identificarmos a nossa herança, nós temos que olhar para aquilo que nós escolhemos. Lembra, olhando as nossas escolhas vão identificar quem é a nossa herança. O que é a nossa herança? Muitas vezes pode não ser pessoa, mas pode ser coisas desse mundo. E se nós temos, então, o Senhor, nós vamos ver que as nossas escolhas vão refletir isso. Então, a porção, em vários textos, por exemplo, no Salmo 16, o mesmo Davi, ele diz o seguinte: o Senhor é a porção da minha herança. As mesmas palavras. O Salmo 73, que nós lemos na liturgia, Asaf está olhando ao seu redor, vendo todos indo muito bem, obrigado, e ele indo mal, servindo a Deus. E ele, no final das contas, ele se dá conta que o que importava era que ele tinha o Senhor como a sua herança. Jeremias também, que nós lemos na liturgia, ele olhou a destruição de Israel, o juízo de Deus vindo sobre a nação, e mesmo assim ele declarava que a sua herança era o Senhor. Então veja, Asaf, Davi, Jeremias, em vários contextos, eles diziam a mesma coisa. Isso tem que nos ensinar, irmãos, e tem que ensinar para todos nós quem é a herança, quem é o tesouro mais precioso que nós temos nessa vida, no nosso coração, porque isso vai revelar a nossa esperança. E nós falamos muito de esperança hoje pela manhã, porque a esperança que a Bíblia coloca para nós é a esperança de glória, é a esperança de que um dia estaremos com o Senhor. Mas se a nossa herança não for o Senhor, nós não temos essa esperança de glória. Pelo contrário, nós temos a esperança de destruição. Os ímpios serão lançados na destruição. Essa frase de Davi, o Senhor é a minha porção, Thomas Brooks, ele é um puritano, e ele diz o seguinte: essa frase deve ser a resposta do cristão a todas as tentações. Quando o diabo ou o mundo nos oferecem honras, riquezas, prazeres, seguranças falsas, a nossa resposta deve ser: o Senhor é a minha porção. Se nos oferece, por exemplo, como no Jardim do Éden, uma fruta proibida, aquilo que Deus proibiu, a nossa resposta deve ser: o Senhor é a minha herança. Acã, você lembra da história de Acã? Ele olhou a capa babilônica, a barra de ouro, coisas que Deus falou: não, vocês não vão ter isso. Vocês não vão pegar nada daquela nação. E ele foi e escondeu, ele se apegou a essas riquezas. A herança dele não era o Senhor. A herança dele era a barra de ouro, a capa babilônica. Moisés também,
Ele rejeitou, por quê? Ele rejeitou as riquezas, as honras que o Egito poderia dar, porque ele preferiu ser humilhado com o povo de Deus, porque ele tinha o Senhor como a sua herança. E talvez você pode dizer, eu sei, o Senhor é a minha herança. Mas aí o versículo continua. Veja o final do verso 57 ainda. O Senhor é a minha porção, a minha herança, no caso. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Então, com as escolhas que nós fazemos, irmãos, nós podemos identificar, será que o Senhor realmente é a minha herança? Porque quem tem o Senhor como herança tem a sua palavra como a âncora, a força que nós nos agarramos. Portanto, se eu não amo o Senhor, eu não amo a sua palavra e o vice-versa. Se eu não amo a palavra de Deus, eu não tenho Deus como herança. Então, a prova de que o Senhor é a sua herança, a minha herança, é qual é o valor que eu dou à palavra de Deus. E isso é um convite para todos nós a examinarmos onde está a nossa segurança, onde está a nossa herança. Muitos, hoje em dia, estão pensando o quê? Os pais, no caso. O que eu vou deixar para os meus filhos? Talvez educação, bens, valores, nomes, mas se nós não priorizarmos deixar a herança maior, que é o Senhor, como a herança que eles podem receber, mesmo que a gente não deixe mais nada, fracassamos como pessoas, como irmãos, como crentes, porque Jesus disse que do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quem não tem o Senhor como herança vai perder a sua própria alma. É loucura, então, trocar os tesouros eternos, como fez Esaú, por um prato de lentilha. Mas esse texto também, essa porção, o Senhor é a minha porção, nos mostra que quando as tentações vierem, os irmãos que estiverem enfrentando tentações específicas, cada um tem as suas, você olhe para a palavra de Deus e confie, o Senhor é a minha porção. E quando então o diabo lançar setas inflamadas e as lutas piorarem, você pode dizer, o Senhor é a minha porção. Então nós devemos viver essa palavra. Quem é a tua herança? Quem é? E você pode identificar pelas escolhas que você faz. Você escolhe o Senhor. E se você escolhe o Senhor, você valoriza a sua palavra. Não tem como divorciar uma da outra. Não basta apenas confessar com os nossos lábios, é preciso demonstrar com a nossa vida. A nossa porção deve ser o Senhor, e se é, nós obedecemos. Porque o versículo termina, né? Eu disse que guardaria as tuas palavras. Então, quer identificar a sua herança? Veja como você tem escolhido o Senhor e a sua palavra. Muitos, nesse momento, podem estar em qualquer outro lugar. Você escolheu estar aqui. Por quê? Porque você valoriza que o Senhor é a sua herança. O Senhor é aquele que vale mais do que tudo nessa vida. E por isso você se dispõe a vir no dia do Senhor adorar a esse Deus. Então o mundo pode passar, mas aqueles que têm o Senhor permanecerão, porque Ele é eterno e Ele prometeu estar conosco. Em segundo lugar, irmãos, como que podemos identificar a nossa porção? Olhando o estilo de vida que levamos. Veja só, os 58 a 61, e esse trecho é um pouco mais longo, porque tem várias ideias condensadas. Veja só, penso nos seus, primeiro, 58, de todo o coração imploro a tua graça. Compadece-te de mim segundo a tua palavra. Penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me e não me demoro a praticar os teus mandamentos. Laços de perversos me cercam, mas não me esqueço da tua lei. Até aqui. Veja que depois que Davi declara a sua confissão, que Deus é a sua porção, ele avança um pouco. E ele agora vai falar de como que vivem as pessoas que têm Deus como porção, como herança. Se o Senhor, então, é a sua porção, a sua vida precisa ser marcada por arrependimento verdadeiro. Veja que ele suplica aqui no verso 58, de todo o coração imploro a tua graça. E, literalmente,
a frase seria: de todo o coração, diante da tua face, eu busco o Senhor, a tua misericórdia, a tua graça. Então, o que ele está pedindo? Ele está pedindo que Deus derrame o seu favor sobre ele. E isso é uma demonstração de arrependimento. E nós vamos ver que ele está ponderando o seu caminhar, e quando ele se desvia da rota, pela palavra de Deus, ele imediatamente volta a esse caminho. Então, aqui nos mostra, meus irmãos, que quando Deus é a nossa herança, nós temos um estilo de vida diferente. E esse estilo de vida é marcado pelo arrependimento. Veja, ele diz: suplico diante da tua face com todo o coração. Ele confessa que o Senhor é a sua porção e imediatamente ele se lança em oração. Por quê? É como se ele dissesse: Senhor, se a minha herança é o Senhor, então eu não posso viver sem a tua misericórdia. E isso é a demonstração de arrependimento. E nós vamos ver que ele caminha um pouco mais. Veja, a intensidade da oração é com todo o seu coração. Ele não ora apenas com os lábios, como muitos fazem. Ele ora de maneira entregue, total, fervorosa. Ele busca a presença de Deus com todo o seu coração, porque ele sabe que sem a graça de Deus, nós não podemos caminhar nesse mundo. Ele não pede pelos seus próprios méritos, porque ele se apega ao quê? Na graça de Deus. Certo comentarista, ele diz o seguinte: muitas orações não são atendidas porque não se alinham ao que Deus prometeu. Ao contrário do salmista, ele pede exatamente o quê? O que Deus prometeu. Deus prometeu ser gracioso com o seu povo, e é nisso que ele se agarra. E pense agora aqui no verso 59, irmãos. Penso nos teus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Veja só a jornada do arrependimento, porque quando Deus é a nossa porção, nós levamos um estilo de vida diferente. Ele começa: pensei nos meus caminhos. E aqui nós temos a primeira etapa, o exame honesto da nossa vida, como nós caminhamos nesse mundo. E quando fala pensei, e essa palavra é riquíssima, ela diz o seguinte: trazer a ideia de pesar numa balança, calcular com exatidão, como quem avalia, como um contador. Já viu que o contador ele sempre está fazendo cálculo preciso. E é isso que o salmista está dizendo aqui. Quando ele fala pensei os meus caminhos, é exatamente coloquei na balança como eu tenho andado. E quando ele percebe, ele vai dizer imediatamente que ele volta, porque provavelmente ele estava descambando para algum lado. Então ele coloca a sua vida diante de uma balança e analisa como ele tem andado, quais são seus hábitos, as suas escolhas. E isso é o começo do arrependimento, irmãos. Quando nós paramos de viver no automático e colocamos a nossa vida em xeque. Deixa eu dar uma avaliada. Às vezes nós fazemos isso com conta bancária, nós fazemos isso com o progresso escolar dos filhos, mas com a nossa vida espiritual, muitas vezes nós não fazemos isso. O mundo correndo e nós atrás do mundo correndo. E sem pensar como está a minha vida espiritual. Nós fazemos balanço, você faz balanço da sua vida espiritual? Eu tenho progredido? Será que eu tenho patinado 10 anos no mesmo pecado? Porque se o Senhor é minha herança, eu devo progredir, eu tenho que progredir. Então o arrependimento exige isso, que eu pondere, eu pense nas coisas, como eu tenho andado. Mas não só isso, veja só o 59. Penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Veja que, após ele analisar, pôs na balança, está negativo. Ele, vamos zerar essa conta. Ele volta à rota. E a palavra, a ideia é muito parecida com o que Jesus vai dizer depois no Novo Testamento com o filho pródigo. Ele caindo em si, ele pensou, na casa do meu pai eu vivia assim, até os empregados são melhores, eu vou voltar para lá. E é isso que é o arrependimento, é eu ponderar que a minha vida não está de acordo com a palavra de Deus, eu peso isso e volto o caminho. Voltar os pés, e ele fala aqui, volto os meus pés
para os teus testemunhos, né? Penso nos teus caminhos. E o 60 ele diz: apresso-me, não me demoro. E a ideia aqui, eu não deixo para depois. E aí eu pergunto a vocês, irmãos, quantas vezes nós olhamos, precisamos mudar certas coisas na vida, espiritual principalmente, e nós deixamos para depois? Amanhã eu oro, mais tarde eu mudo, quando for mais conveniente eu obedeço. E isso é procrastinação, né? A palavra em moda hoje, né? É inimiga do arrependimento. Deixar para depois o que pode ser feito hoje, muitas vezes nós não conseguimos nem concluir. Um certo comentarista ele diz o seguinte: ser lento para obedecer é, na realidade, infringir o mandamento. E aqui o salmista nos ensina que o arrependimento genuíno não é apenas sentir o peso do pecado, mas tomar novas atitudes. Ele não ficou ruminando as ideias. Tá um balanço aqui, não está tão favorável, mas depois eu ajusto. Não, ele imediatamente se apressou em mudar a sua vida. E a palavra de Deus nos diz que quando nós ouvimos a voz do Espírito, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o coração. Nós não podemos deixar para depois. Se tem alguma área da nossa vida que o Espírito nos incomoda, é nela que a gente tem que imediatamente atuar. É ali que nós devemos olhar e ver: o que eu preciso fazer? Arrepender, mudar, confessar, pedir ajuda. E é ali que nós precisamos olhar, irmãos, com muita seriedade. O arrependimento, ele começa ponderando e olhando: como que eu vou retornar? Eu voltei os meus passos, né, para os teus testemunhos, apresso-me, não me demoro a praticar os teus mandamentos. Mas isso, veja que no 61, ele vai mostrar: laços de perversos me cercam, mas não me esqueço da tua lei. Esse retorno, esse arrependimento não será sem dificuldade. Veja que Davi ele usa a figura física de pessoas rodeando, de perversos inimigos cercando, mas ele está mostrando que realidades muito mais profundas. Porque essa é a realidade que o Novo Testamento fala que é a nossa realidade também. Nós enfrentamos também inimigos. Ele, especificamente, no reino, inimigos físicos e presentes ali. Mas nós também temos inimigos. E por isso, quando nós fazemos a rota do arrependimento, que nós olhamos a nossa vida e queremos voltar ao caminho, nós não vamos fazer isso sem luta. Mas nós vamos conseguir. Porque ele termina: mas eu não me esqueço da tua lei. O que fortalece, o que garante que o nosso arrependimento vai funcionar, vai dar certo, é porque Deus é quem nos fortalece por meio da sua palavra. Ele poderia ter cedido, ele poderia ter deixado para lá, mas ele se agarrou à promessa. Ele se agarrou a Deus como a sua herança. Por isso, como que nós podemos identificar? Como você pode identificar a sua herança? Pelo estilo de vida. Como você tem andado? Quais são os caminhos que você tem trilhado? E ali você vai saber quem é a sua herança e se realmente você leva a vida de arrependimento que o Evangelho nos dispõe para que vivamos. Então não tem como nós sairmos daqui e não saber quem é a nossa herança. Nós vamos saber. E até agora já tenho certeza que os irmãos já sabem. E muitas vezes nós vamos ter que sair daqui arrependidos, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós. Mas em terceiro lugar, como que eu posso identificar a minha porção? Veja, observando a nossa devoção. Veja o verso 62 e 63. No meio da noite eu me levanto para dar-te graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Veja que ele já trilhou 2 passos, né? O Senhor é a herança, a vida dele é desviar dos empecilhos, voltar aos passos para os mandamentos de Deus. E veja que agora ele fala da sua devoção. E isso leva a entender, todos nós, que após arrependidos, a nossa vida experimentará um crescimento em piedade, em devoção a Deus. Ele fala que ele acorda de noite, e tinha algumas versões, eu acho que até a Rara, se eu não me engano, traduzia à meia-noite.
Não é à meia-noite, 12 horas, 24 horas no caso, mas é no meio da noite. Ele não perdia o sono, mas ele acordava, ele tinha a intenção de acordar para dar graças a Deus, para reconhecer a grandeza de Deus. E ele fala aqui no verso 62 ainda: eu me levanto para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Lembra que nós lemos em Deuteronômio que Deus era bom, a herança dele era o seu povo, e o próprio Moisés reconhece que Deus é justo e ele tem retos juízos. E é exatamente a ideia que o salmista aqui evoca, a ideia de que Deus é justo em tudo aquilo que ele faz, em tudo aquilo que ele é. Veja que o louvor do salmista não está condicionado à circunstância, porque a gente viu que ele estava enfrentando também laços de perversos, mas ele adora pela manhã, ele não adora somente no templo, muito provavelmente ele não estava no templo nesse momento, mas ele sempre estava adorando, e sozinho. Lembra que Jesus no Novo Testamento diz o quê? Quando orares, fecha a porta e entra no teu quarto e fala a teu pai em secreto. E é exatamente, parece ser essa a ideia que o salmista está mostrando, que ele acordava sem plateia, sozinho, no silêncio da noite, para dar graças a Deus, para dar graça pelos retos juízos do Senhor. Como que está a nossa devoção, a sua devoção? Muitas vezes a gente perde o sono, mas não para dar graças, por causa das contas, da correria, das dificuldades. E eu não estou dizendo que os irmãos têm que despertar às 3 da manhã para orar, não é isso. Mas a ideia é como que anda a nossa adoração, a nossa piedade particular. Porque quando nós identificamos Deus como a nossa herança, a nossa vida espiritual tem que mudar, tem que crescer. Eu devo dar graça, deve ser marcado, então, por um estilo de devoção a Deus. E muitas vezes não é isso que nós experimentamos. Mas ele fala mais. Ele fala da sua devoção particular e o 63 da sua devoção coletiva. Veja, companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. E é muito comum, hoje em dia, a valorização do particular, né? É o meu devocional, a minha oração, no meu quarto, sozinho, nada mais. Mas aqui ele fala especificamente dessa parte, e ele fala também que é companheiro de todos os que temem e guardam os preceitos do Senhor. No versículo, então, ele mostra isso. E o termo companheiro, irmãos, veja só, você escolhe ser amigo das pessoas, você escolhe ser companheiro das pessoas. Então, o que ele está fazendo? Eu escolho ser companheiro do povo de Deus. E a gente tem tratado muito de relacionamento aqui, né, graças a Deus por isso, e veja só que isso mostra que todo o povo de Deus sempre foi unido entre eles. E nós precisamos ser também. Ele escolhe voluntariamente se aliançar com pessoas que pensam a mesma fé. Por isso que ele diz, companheiro sou de todos aqueles que temem o Senhor. O salmista ele não restringe a sua comunhão só no seu quarto, particularmente, sozinho, aonde quer que ele esteja, mas ele mostra que ele se aliança com todos aqueles que temem ao Senhor. Então, como que a gente pode identificar a nossa herança? Olhando a nossa devoção. Porque quando nós estávamos estudando na sala dos jovens, aquele ídolo que rouba, às vezes, o nosso tempo, a nossa alegria, rouba tudo aquilo que nós deveríamos dispor a Deus, ali revela quem é a porção. E nós estudamos que os ídolos, eles exigem tempo, atenção, devoção, muitas vezes dinheiro. Então, se você gasta tempo devocionalmente com os ídolos, a sua porção é os ídolos, não é o Senhor. Então nós devemos olhar para a nossa devoção, para a nossa vida espiritual, o que nós estamos fazendo dela. Pergunte-se com quem você tem caminhado, porque se nós não caminhamos com o povo de Deus, provavelmente a nossa porção não é o Senhor. Nós devemos nos aliançar com pessoas que obedecem à palavra de Deus, porque são elas que vão nos fortalecer
no momento em que nós estivermos fracos. E se forem os ímpios aqueles que estiverem ao nosso redor, muito provavelmente nós vamos com eles. Então, meus irmãos, como que eu sei quem é a minha herança? E aqui nós podemos ver. É o Senhor? Se é o Senhor, eu obedeço a sua palavra, eu levo um estilo de vida de arrependimento, a minha vida é dedicada devocionalmente ao Senhor. E aí você vai saber como que está a sua vida diante de Deus. E por último, verso 64. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. E aí então nós vimos a confissão dele, os passos de arrependimento, as atitudes piedosas, o louvor constante, a sua aliança com aqueles que têm comunhão com Deus e obedecem às suas palavras. E agora ele reconhece uma coisa grandiosa que muitas vezes a gente já perdeu de vista, né? Que é a contemplação da bondade de Deus. Deus é tão bondoso conosco no nosso mundo. Jesus disse que ele é tão gracioso que ele faz a sua chuva cair sobre justos e injustos. Nós lemos no Salmo 73 que Deus é bom e ele muitas vezes abençoa muito o ímpio que blasfema, que gasta a sua vida zombando de Deus, praticando a iniquidade. Mas o salmista ele olha isso. E mesmo diante de todas as tragédias que acontecem no mundo, ele ainda vê a bondade de Deus. Paulo, no Novo Testamento, mostra que a bondade de Deus é o que nos conduz ao arrependimento. Então, o salmista ele olha a bondade de Deus na providência, na provisão, até mesmo nas adversidades, no exílio que muitas vezes ele viveu, nos desertos. Ele podia dizer que via e sentia a bondade de Deus, diz Spurgeon. Mesmo assim, com o pecado cheio de tragédias nesse mundo, Deus ainda é bom, porque ele sustenta tudo isso, apesar dos homens viverem como vivem. Ele reconhece que isso é abundante no nosso mundo. E quantas vezes nós deixamos de enxergar isso? Porque essa bondade não está por acaso, é para nos conduzir a reconhecer esse Deus, a reconhecer que Ele é o dono de todas as coisas. Ele é bom. Se nós acordamos hoje, isso é bondade de Deus. Se nós respiramos, é a bondade de Deus. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Veja, mais uma vez, a terra, Senhor, está cheia da tua bondade. E aí parece contrastante, né? Ele olha para a criação, vê a bondade de Deus e depois ele imediatamente pede a Deus de novo: ensina-me os teus decretos. Por quê, irmãos? Porque a revelação de Deus, que é demonstrada na criação, não pode nos levar a Cristo. Nós podemos reconhecer que Deus criou todas as coisas, nós podemos ver os atributos invisíveis de Deus, nós podemos ver tudo o que Deus fez por meio das coisas criadas, o seu poder, a sua sabedoria, mas nós não podemos ver Cristo. Por isso que o salmista ele termina pedindo: ensina-me os teus decretos. A ideia é que eu vejo que o Senhor é grande, mas eu preciso aprender. E eu preciso aprender. Lembra, todo o Salmo 119 é para falar da palavra de Deus. Então, constantemente, ele vai pedir o quê? Me ensina a tua palavra. Me ensina a Bíblia. A Bíblia até aquele momento e nós toda a Bíblia. E nós devemos pedir isso, porque se o Senhor, então, é a nossa porção, nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Esse é o quarto ponto, eu não mencionei, né? 4 perspectivas, irmãos, para nós analisarmos quem é a nossa herança. Como que nós identificamos? Olhando as nossas escolhas, as escolhas que fazemos, é o Senhor ou são os ídolos? Olhando o estilo de vida que levamos. Será que olha o que ele diz aqui no 58, busca ao Senhor, penso nos teus caminhos e volto os meus passos para os teus mandamentos, apresso-me e não me demoro a praticar os teus mandamentos, laços de perversos me cercam. A vida de arrependimento. Observando a nossa devoção, a quem eu tenho dedicado tempo? Talvez não é ao Senhor. E isso não é passar 24 horas lendo a Bíblia e orando, não é isso. Porque muitos pensam que ser crente é isso, né? Ficar 24 horas lendo a Bíblia e orando. Não.
é reconhecendo quem é o nosso Deus, o que Ele faz por nós, é como eu vivo a minha vida para Ele, nos meus momentos particulares e com quem eu me associo. Isso revela muito do nosso coração. E por último, olhando para a palavra de Deus, porque nós só vamos saber de fato identificar tudo isso quando nós olhamos para a Bíblia. E aí eu encorajo você a sair daqui pensando quem é a tua porção. E como disse no ponto 2, se tem alguma área da vida que Deus está incomodando mesmo, pode ter certeza que é ali que você tem que começar. É ali que você tem que dar atenção. Talvez abandonar, talvez clamar mais a Deus para que tenha misericórdia. Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos para Ele e que Ele seja de fato a nossa porção. Amém.